Fala pessoal, tudo bom? Você fica testando os mapas HDRI, faz download de diversos mapas dele e você não consegue chegar num satisfatório? Você sabia que existe uma forma de você fazer a leitura do seu HDRI antes mesmo de você fazer o download dele e aí você errar muito menos na sua escolha? Se você não conhece, hoje eu vou te ensinar. O meu nome é Renato e bem-vindo ao meu canal. Então pessoal, vamos lá. O que eu gostaria de mostrar para vocês é como a gente fazer uma escolha consciente do mapa HDRI para que eu não fique utilizando ele na tentativa e erro. Porque senão a gente vai perder muito tempo na etapa já inicial do nosso projeto e é uma coisa que a gente não tem hoje em dia, é tempo, né? Então eu estou aqui no site da Polyheaven, que é um dos maiores sites de reunião de HDRI que a gente tem hoje, e ele é totalmente grátis. Então aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisas do site. Do lado eu tenho um menu que ele categoriza de uma maneira macro os tipos de HDRI que eu tenho. Eu tenho aqui em cima a possibilidade de fazer um filtro de seleção, tá? E aqui eu tenho uma forma de pesquisar a imagem que eu quiser. E aqui no meio eu tenho todas as imagens que estão sendo mostradas de acordo com essa categoria aqui, tá bom? Então, quando a gente vai fazer a utilização de um HDRI, a primeira coisa que a gente precisa saber responder, e ela é uma pergunta muito simples, é se eu vou estar trabalhando com uma cena interna ou externa, para já matar uma boa parte das escolhas que eu tenho aqui. Então, vamos definir que eu estou trabalhando com uma cena externa, ok? É uma cena que eu tenho a presença de sol, eu tenho a presença de céu, e eu preciso ter, então, uma sombra muito bem posicionada. Eu preciso ter uma sombra escolhida de maneira correta para que ela não esconda ou não marque demais a minha cena e que permita também que eu consiga fazer desenhos na minha sombra através da projeção de outros objetos. Ou seja, na fachada eu posso colocar uma projeção de galhos de árvore, posso colocar uma projeção de sombra mais controlada para que não fiquem grandes áreas de penumbra ou até que as áreas de penumbra não fiquem realmente escuras ao ponto de eu perder todas as informações. E tudo isso é fácil da gente observar a partir do momento que a gente aprende a ver esta parte aqui dessas imagens do HDRI. Acreditem, o segredo está totalmente aqui. E eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos essa leitura. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a parte que eu falei de sombra. Então, eu tenho aqui em todas essas minhas imagens as bolinhas colocadas e as sombras que elas estão projetando. E elas não estão à toa aqui. O que ela está mostrando para mim é importante eu enxergar aqui. Primeiro, a forma que a sombra é projetada dos objetos. Se ela está projetada para frente, se ela está projetada embaixo ou alguma outra situação, tá? Mas normalmente é entre estar embaixo e projetada para frente, vai mudar só a inclinação e a projeção dessa sombra. Então, a primeira parte a gente já venceu, que é a parte de projeção de sombra. Por que é importante eu saber a projeção de sombra? Porque o Sol, quanto mais a meio-dia ele estiver, ou seja, quanto mais a pino ele estiver, mais ele tende a provocar sombras altamente contrastadas. Ou seja, sombras que aonde elas estiverem marcando, elas vão esconder as coisas que estão embaixo. Então, se eu procurar aqui dentro das imagens HDRI alguma sombra onde seja de dia e que a sombra esteja bem embaixo da minha bolinha, eu vou ter uma situação, vamos procurar aqui pelos céus, midday, né, que é o dia, aonde eu começo a ver aqui essas sombras projetadas embaixo da bolinha, tá? Isso eu tô falando de um céu claro. Então, vamos procurar uma sombra aqui de meio-dia, que isso fique muito claro o que eu tô falando. O que eu tô procurando é uma sombra que ela é extremamente escura e eu estou perdendo informações aqui de baixo. Por exemplo, essa aqui é uma boa sombra para mostrar isso. Então eu clico, abro o meu mapa HDRI e vai mostrar quais são as cenas que ele está mostrando em 360. E ele me dá a possibilidade aqui de eu abrir aquelas mesmas bolinhas, só que em tamanhos maiores. Vamos lá, vou abrir aqui. E olha só. Aqui embaixo dessa bolinha, perceba como eu perco a grande parte das informações que estão aqui. E quais são as informações? De uma maneira muito simples, o site coloca pra gente um plano quadriculado e dentro dos quadradinhos das faces que são escuras tem uma cruzetinha branca. Então isso vai servir para eu conseguir ver se eu consigo enxergar detalhes na cena
no contraste dela. Então percebam que embaixo desta bolinha branca aqui, eu tenho muita escuridão, minha sombra está muito escura, muito marcada, ela está muito contrastada, ou seja, ela está muito bem delimitada onde é sombra, onde não é. E bem embaixo dela aqui eu perco as informações das cruzetinhas, olha só. Então ela é uma sombra que, por exemplo, se você tiver um sol projetado na sua fachada e você tiver uma garagem coberta, provavelmente dentro da sua garagem coberta você vai enxergar muito pouco da sua cena. Então vai ser aquela cena que a gente vê de erro de concepção dela, que o pessoal tem que colocar muita luz artificial lá para tentar iluminar essa garagem. E aí fica uma cena que ela não está bem equilibrada, tá? Porque a gente tentou artificialmente resolver um problema que nós mesmos criamos. Então, esse tipo de sombra, a não ser que ela seja extremamente necessária, essa posição de sol mais alto, eu nunca utilizaria por esse problema que eu lhe disse, tá? E por que eu gosto de mostrar essas cenas? Porque a pessoa acha que a posição do sol aqui na imagem determina se a imagem ela é boa ou não. Mas, gente, isso é uma imagem 360. Ou seja, isso daqui não é como se estivesse perto da linha do horizonte. Isso aqui é muito para cima. A linha do horizonte minha está aqui. Então isso cresce no formato de um domus. Então essa imagem está envolvendo um globo. Então não se enganem com a posição desse sol aqui, tá? Eu estou fazendo essa referência porque eu já vi muito aluno meu falar assim, mas o sol não tá para cima aqui na minha imagem. Não, realmente ele não tá. Mas a posição que ele tá aqui também não quer dizer que ele tá uma sombra projetada no horário da tarde, tá bom? Então vamos lá. Como que eu escolho então uma sombra que me beneficie? Quando eu escolho essa daqui, caso eu queira ganhar tempo, ele traz algumas imagens que são similares a essa que eu escolhi. Então eu dou sempre uma olhadinha aqui e vejo. Por exemplo, essa última sombra, se eu abrir, eu vou perceber, olha aqui a imagem colocada, que a hora que eu peço para ver as bolinhas, eu consigo já ver as imagens do piso aqui, né? Esse quadriculado, inclusive com as cruzetinhas colocadas aqui no piso. Então essa é uma sombra que ela existe, ela me dá volume, ela não tem um contraste muito alto, então ela serve perfeitamente para ela ser um elemento da minha cena e não para ela esconder ou trazer problemas na minha cena. Então, se eu tivesse que escolher uma sombra para eu poder trabalhar com ela na minha renderização, eu escolheria essas sombras, que elas são laterais, que elas têm projeção e que elas não são tão contrastadas ao ponto de eu perder essa informação. Então, se isso aqui for iluminar aquela mesma cena da garagem, então provavelmente eu conseguiria enxergar coisas dentro da garagem, tá bom? Então esse é o primeiro requisito que tem que se prestar atenção em relação à escolha do HDRI. Segundo ponto que eu quero mostrar para vocês, aproveitando essa mesma imagem aqui, que eu preciso observar como é que ela vai trabalhar. Em relação aos vidros, as coisas de refração. Se a posição que o sol está, aonde e como ela vai ser feita a parte de caustics dela. Então perceba que este sol nessa posição, ela traz o caustics aqui projetado mais para a direita do meu vidro. Tá? O cáustic, para quem não sabe, é essa iluminaçãozinha aqui que eu estou falando. Isso aqui é causado em piscina, né? Quando a gente vê aquelas marcações de luz no fundo da piscina, que às vezes até se refletem para a parede, etc. Alguns outros elementos. Então isso daqui, para quem tem perfeccionismo no render e gosta de trazer fotorrealismo, é importante também que se observe, tá? Bom, beleza. Então a gente descobriu agora como é que o caustic funciona, a gente já sabe sobre a sombra. E o outro ponto muito importante para a gente observar é como que essa luz afeta a minha textura, a coloração da minha textura dentro da minha cena. Então, como é que a gente observa isso? Dentro da esfera branca, a gente vai observar o comportamento, porque ela é uma esfera perfeitamente branca e ela vai absorver, na verdade ela vai refletir todas as luzes que estão chegando nela. Então se a gente der uma olhadinha aqui nessa esfera, a gente vai perceber que ela continua branca, então ela continua tendo uma cromia interessante para minha cena. Não tô tendo nenhuma inversão, não tô tendo nenhuma aberração aqui em termos de cores em relação ao meu sol. E quando que isso vai acontecer? Se a gente voltar aqui no site, vou minimizar a janela aqui, para a gente poder voltar no anterior. Eu vou procurar aqui dentro do site da Polyheaven, vou entrar aqui em HDRI, eu vou procurar sols
sóis, aliás, que estão no fim de tarde para mostrar para vocês como que realmente interfere na minha cena a cor do sol. Então, olha só. Entrei nessa cena que a gente percebe que o sol está quase se pondo, né? Uma cena de fim de tarde, uma cena de sunset. E vamos abrir aqui a nossa bolinha. E veja que aqui essa bolinha ela não é mais branca, né? A gente tem a bolinha com tons de alaranjado, marcando bem aqui na minha cena. E eu consigo ver que a esfera, como ela é perfeitamente branca, e ela então faz a reflexão das luzes do sol, ou as luzes que estão iluminando a cena, que ela ilumina até o piso aqui com a cor laranja, né? Então, esse tipo de sol vai interferir nas cores da minha cena. Então, eu tenho que tomar cuidado em relação a isso. Como tomar cuidado? Se a minha cena quiser mostrar uma fachada branca e etc., saibam que a fachada de vocês vai ficar alaranjada com esse tipo de sol, tá? E só fazendo uma observação em relação ao caustics, veja só que agora o sol fraco não produz caustics na minha cena, né? Então eu não consigo com esse sol ter aquele efeito bonito em piscina, enfim, em materiais que tem refração do caustics, tá bom? Então essa é a análise que eu queria fazer para vocês em relação à cromia, em relação ao caustics da cena colocada aqui. Se eu for procurar outras cenas, eu vou perceber essas mesmas coisas. Então vamos analisar aqui uma cena como um todo. Olha que esse sol colocado aqui, também no sol perto do horizonte, ela tá mudando a cor da minha bolinha, tá? Ela tá produzindo um pouquinho de caustics aqui no fim. E a minha sombra ela é projetada bem longa aqui, mas ela também tem pouco contraste, então eu consigo enxergar embaixo. Mas qual é o problema dessa cena? Percebam que naquela outra cena que a gente viu, marcava só aqui embaixo a cor alaranjada. E este sol, como ele está muito na horizontal, a gente percebe que a cena inteira aqui adquire tons alaranjados. Perceba que o piso aqui, ela é só cinza, e cinza claro e cinza escuro, sem nuances de amarelo, começa a tomar cores de amarelo por causa disso, né? Então ela é uma cena que ela tem muita marcação amarela, tá? E a gente consegue saber que essa marcação amarela realmente é muito mais forte quando a gente percebe o tamanho do halo do sol. Então, quanto maior esse disco do sol, mais ele está espargindo essa luz alaranjada. Então, ela tende a predominar a minha cena inteira, tá? Ela tende a tornar a cena mais quente. Sabendo desse princípio que eu disse sobre a luz ficar mais difusa, mais espalhada, que é o mesmo efeito que se usa em estúdio quando se coloca aqueles refletores, eu posso usar isso ao meu favor quando eu quiser usar, por exemplo, uma cena que eu quero iluminar com ela branca, mas sem ter que colocar muito sol e etc. Então, como que eu vou procurar isso? Eu tenho que procurar uma cena que aqui seja nublado e ele trabalhe como um grande difusor de luz. Então, é nessa hora que entram as HDRIs de overcast. Então, se eu entrar aqui nos CAIs e procurar o overcast, eu tenho aqui todos esses céus que eles são brancos. Então, ele funciona como um grande difusor de luz. Então, se eu entrar aqui, por exemplo, nesta imagem, eu vou perceber nas bolinhas aqui que o meu piso aqui, veja só como ele é cinza, não tem mais aquela presença de luz amarela. Eu não tenho sombra porque eu não tenho sol. E por que eu não tenho sol? Porque eu tenho as nuvens na frente que estão trabalhando como um grande difusor de luz. Então, todas elas tendem a ter um equilíbrio e uma imagem muito mais voltada para o branco, muito mais coerente, tá? E com esse tipo de imagem eu também não tenho caustics. Mas percebo que as minhas cores ficam com as cores originais. E a sombra ela é bem fraquinha. Esse tipo de cena de HDRI, ela é muito bom de ser usada quando você tem grandes áreas de penumbra, de coberturas na sua cena, por exemplo, garagens, etc., que você não está conseguindo favorecer com nenhum tipo de HDRI. Então apelem para a imagem de overcast que as luzes se espalham muito melhor na cena, tá? Então lembre-se sempre dessa dica. Bom, gente, mas esse foi só um adendo em relação ao céu de overcast. Vamos voltar para a nossa proposta original, que era a gente achar um céu que ele fosse de dia, com sol, né, com sombras projetadas aqui. Então, utilizando o nosso conhecimento agora acumulado, eu vou procurar então um céu azul, que eu tenha um sol e que as sombras não estão tão contrastadas e eu não estou tendo alteração
na cor da minha bolinha e eu tenha também um pouco de caustics. Então, se eu for procurando aqui a cena, e a sombra inclinada, né? Eu vou encontrar diversos HDRIs que vão atender o meu critério. Mas, por sorte, eu tenho essa primeira imagem que já me atende bem legal o que eu preciso. Então, eu vou clicar aqui, vou olhar o HDRI, ela até tem um fundinho legal para a gente poder utilizar. Vou conferir se as bolinhas de fato estão me atendendo. Então, eu tenho o caustics aqui. Eu não tenho alteração na minha cor. Olha aqui, essa bolinha aqui serve para eu ter o reflexo de como que as coisas vão aparecer nos vidros e etc. É bem interessante. A minha bolinha azul também não tá tendo diferença de cor, tá vendo? Ela tá trabalhando bem legal também. O meu piso eu tô conseguindo enxergar de uma maneira satisfatória, tô conseguindo enxergar os detalhes dele. A minha sombra está projetada, não está contrastada, então ela é uma imagem que me serve para o que eu preciso. A partir do momento que eu escolhi a imagem que eu quero, eu preciso agora aprender a fazer download dela. Então eu tenho aqui as opções de download. E aqui eu quero falar uma observação para que vocês não percam muito tempo de render se vocês na escolha correta do HDRI. Então, nessa primeira opção, eu vou ter o tamanho, a qualidade desse HDRI. E aqui ficam algumas observações. Se você vai fazer apenas a iluminação da sua cena, você não precisa que esses HDRIs apareçam na sua cena, ou seja, você vai trocar o céu depois, ou você não quer que no seu reflexo apareçam esse tipo de cena, ou no horizonte, porque você vai fazer um entorno, você não precisa baixar imagens com mais de 1 ou 2K. Não precisa, tá? Toda a informação de luz já está contida em 1 ou 2K. Então fiquem tranquilos em relação a isso. Agora, se você vai precisar que o seu HDRI apareça no fundo, você quer utilizar ele como background, você quer utilizar ele, enfim, como parte constituinte da sua cena, aí vocês precisam já partir de imagens de 16 ou 24K, sendo 24K desejável para o tamanho das imagens que nós estamos produzindo hoje, tá? E aí vocês vão entender em diferença de tamanho que nós estamos falando. Uma imagem de 2K, ela tem 21.3 megas dentro do seu projeto. Uma imagem de 24K, ela tem 2.77 GB, tá? E o tempo de processamento e carregamento dentro do seu projeto é bem proporcional a isso, ok? Eu tenho o formato que essa imagem vai ser disponibilizada para mim. Eu tenho algumas imagens que me têm a informação em EXR e algumas em HDR. Se eu tiver informação em EXR, façam o download em EXR. Por questão técnica, ela é um pouco melhor. Eu posso falar depois sobre isso. Mas basicamente é o seguinte... Se você usa HDR, você tem uma gama de cores um pouco menor do que EXR. Já o EXR, você tem o canal de 32 bits perfeito, tá? Tem pouca perda de compressão. Então, assim, tecnicamente é isso, é chato pra caramba. E aí, se você escolheu todas essas informações, você clica aqui em download e ele vai fazer o download da sua imagem. Aqui embaixo existe uma informação que as pessoas costumam não prestar atenção, simplesmente faz o download e vai embora. É o seguinte, essa primeira parte de licença está falando que é CC0, são licenças que te permitem usar essa imagem em termos comerciais e etc, tá? É de Creative Commons. Então, sempre se observe, quando vocês forem utilizar textura, imagem, essas coisas, se tem essa marcação de licença CC0, porque senão vocês podem ser processados por utilizar a imagem comercial de outras pessoas, ok? Outra informação eu tenho interessante aqui. Eu tenho uma informação que ele tem 12 EVs de compensação. Foi utilizada na cena. Então vocês que fazem compensação por EV no V-Ray, isso é muito clássico de ser utilizado, saibam que o número que vocês vão usar lá no EV para vocês chegarem nesse tipo de informação é 12, ok? Para quem gosta de saber a temperatura que a cena está trabalhando, essa cena está trabalhando com 3.776 kelvins em balanço de branco, tá? Então a gente também tem essa informação aqui na cena. E se vocês quiserem ver exatamente onde ela foi tirada, vocês clicam aqui e ele vai abrir no mapinha para vocês, tá? Então essas são as informações importantes que eu tenho aqui e que o pessoal geralmente não presta atenção. E aí agora eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Vocês sabem quando usam HDRI ou não? Eu vou fazer um vídeo mais para frente para vocês falando sobre o uso do HDRI em todas as situações, se é prático ou não, ou quando usar um ou outro. Mas saibam que HDRI dê preferência para usar só em exterior, não usem em interior e mais para frente vocês vão saber por quê, tá?
Se vocês querem saber mais informações sobre como deixar um render bem feito, saiba que existe um pilar, aliás, 3 pilares que sustentam o render bem feito. Que é o pilar da modelagem bem feita, da luz bem feita e da textura bem feita. Com HDRI, a luz ela é bem feita desde que escolhida de maneira coerente, igual eu passei para vocês agora. Vou deixar um card aqui em cima para vocês analisarem esse vídeo que eu falo sobre esses 3 pilares que sustentam o render perfeito, ok? Então, galera, é isso. Vou pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem seu joinha e comentem se vocês têm alguma dúvida. E se foi útil para vocês, mandem para algum amigo, tá bom? É muito importante para mim conseguir fazer essa divulgação para que isso chegue até aquelas pessoas que não têm condições de pagar um curso e que precisam de dicas rápidas de evolução, tá bom? Então, muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau!